Os testes da pré-temporada de 2025 foram concluídos, e embora muitas questões permaneçam, a principal delas diz respeito à Ferrari e aos segredos que a equipe Maranello estaria guardando, especialmente porque o terceiro dia não se desenvolveu conforme o planejado. A McLaren vem demonstrando grande potencial e velocidade impressionante, enquanto a equipe de base investiga qual será a solução para a Ferrari B, e se poderão contar com a supremacia de Hamilton para oferecer um retorno de altíssimo nível e solucionar os problemas que vêm afetando o carro atual. É inegável que o Bahrein poderia ter proporcionado condições melhores para algumas equipes na pista, sobretudo para a Ferrari e a Red Bull. Ambas aparentavam ter reservas significativas, mas reconheceram que não estão obtendo exatamente o desempenho esperado de seus veículos. Embora tal situação fosse prevista para a Red Bull, em função da queda de desempenho ocorrida em 2024, definitivamente surpreende para a Ferrari. A equipe Maranello inicia a temporada com a esperança de finalmente conquistar um campeonato para casa. Porém, as primeiras impressões do veículo indicam desafios. Fred Vaur foi o primeiro a comentar sobre o Bahrein, ressaltando que não há motivo para alarme. Segundo ele, as condições na pista foram bastante peculiares, e embora o carro tenha apresentado algumas dificuldades em uma pista de asfalto frio, acredita que esses problemas não se repetirão quando a equipe chegar à Austrália. Segundo o piloto, as temperaturas poderão subir de 10 a 15 graus, como foi observado aqui, para 45 graus na Austrália, o que poderá transformar completamente o cenário em Melbourne. O novo conceito do automóvel levantou dúvidas sobre seu potencial para conquistar o campeonato. Em primeiro lugar, o ritmo observado durante os testes ficou aquém do esperado em comparação com o da McLaren. Embora seja importante notar que as equipes tendem a ocultar parte de seu desempenho, o mesmo ocorre com a equipe de base, que busca extrair ainda mais potência em Melbourne, com o MCL 39. O fato de a Ferrari ter utilizado apenas 1% do modelo anterior no carro atual evidencia que ainda há muito a ser aprimorado antes do início da nova temporada. Sendo esta a última com as regras vigentes, mudanças drásticas se tornam inviáveis caso algo ocorra de forma inesperada. Mesmo que a Ferrari já esteja preparando melhorias para o automóvel, é necessário avaliar como o veículo se comportou no Bahrein e identificar os aspectos que poderão ser ajustados o quanto antes. Inicialmente, o desafiante de 2025 apresenta uma dianteira mais robusta, não tanto por conta da nova suspensão de haste de tração, mas devido à transferência do centro de carga para a frente. Esse ajuste favorece circuitos que exigem maior desempenho na parte dianteira, mas acaba gerando dificuldades em pistas com características opostas, como o Bahrein. Esse fator pode explicar por que a Ferrari não demonstrou grande preocupação com os resultados dos testes no deserto, tampouco com o déficit em relação à McLaren, o que pode ser interpretado de forma positiva. Contudo, muitos traçados lembram as condições do Bahrein, o que obriga a equipe a buscar uma margem operacional maior para se manter competitiva em relação à McLaren. A Ferrari trabalhou com uma asa de carga aerodinâmica de média intensidade, relativamente leve, e cada veículo possui seu próprio mapeamento aerodinâmico, permitindo ajustes no subesterço ou sobreesterço conforme necessário. A configuração adotada pela equipe Maranello foi bastante similar à da McLaren, embora visivelmente mais leve que a utilizada pela Red Bull e pela Mercedes. Esse fator intensificou determinados problemas no comportamento do carro, como o ajuste e a estabilidade durante a frenagem, os quais exigem resolução urgente pelos engenheiros da Ferrari. Apesar de ainda haver muito a ser demonstrado antes de qualquer previsão concreta, o potencial do automóvel nunca foi posto em xeque, como evidenciaram as declarações de Leclerc e Hamilton, enquanto o piloto, 7 vezes campeão mundial, manifestava satisfação com o veículo. Mesmo que a degradação dos pneus no terceiro dia tenha comprometido o plano de ritmo de corrida, seu companheiro de equipe foi mais contido. Ao comentar sobre o desempenho geral e as primeiras impressões no Bahrein, Hamilton afirmou que, nos últimos 4 anos, tem evitado julgamentos precipitados,
Em temporadas anteriores, era mais simples avaliar o carro da geração anterior e identificar os pontos fortes. Mas hoje essa sensação positiva é algo raro. Para Hamilton, que se aproxima dos 40 anos, testar um carro novo após a mudança para a Mercedes em 2013 representa um desafio cuja importância depende de sua motivação e da capacidade de extrair o máximo do automóvel. Por sua vez, Leclerc mostrou-se mais reservado, alertando que ainda há muito trabalho a ser realizado para que o veículo esteja nas condições ideais antes da primeira corrida na Austrália. Ele comentou que os parâmetros esperados foram alcançados, embora na tarde de quinta-feira e na sexta-feira tenham enfrentado maiores dificuldades para manter o equilíbrio, o que demonstra que os ajustes necessários ainda estão em andamento. Sem dúvida, o clima desempenhou um papel fundamental nesses dias, não somente em termos de temperaturas, mas também devido aos ventos. Leclerc afirmou que aguardaria um pouco mais antes de fazer qualquer previsão, uma vez que a equipe está se dedicando intensamente a melhorar o equilíbrio do carro. Algumas dificuldades surgiram nos últimos 2 dias, e isso será testado em Melbourne, já que o equilíbrio tem se mostrado o ponto mais problemático recentemente. Se há algo a aprender com esses depoimentos, é que a Ferrari precisa compreender a origem de seus problemas o mais rápido possível, pois mesmo apresentando o potencial esperado, o veículo pode não oferecer o salto significativo que se esperava a partir das declarações anteriores. A impressão inicial era de um avanço considerável, de modo que a equipe poderia estar no mesmo patamar da McLaren, mas as projeções baseadas no desempenho dos testes de pré-temporada não favorecem a Ferrari como se previa anteriormente. É claro que ainda há trabalho a ser realizado e não se pode basear toda a análise somente nesses resultados, mas o desafio é real, sobretudo considerando que a equipe inicia a temporada com um veículo completamente novo, que tem despertado sentimentos ambíguos entre os pilotos quanto às expectativas para a primeira corrida. Leclerc também apontou problemas relacionados às condições da pista, além do desempenho atípico do carro, ressaltando que é difícil confirmar suas impressões, pois nunca se vivenciou um Bahrein com tais características, frio e chuvoso, que se diferenciam das condições mais quentes dos anos anteriores. Mesmo que o foco principal seja o desempenho próprio, é natural observar o que as demais equipes estão fazendo, ainda que sem informações precisas sobre seus resultados. Muitas incógnitas permanecem, exigindo uma análise cautelosa. Apesar disso, as esperanças na equipe Maranello continuam elevadas, e os investimentos no novo design são intensos. Será interessante acompanhar como essa estratégia se concretizará em termos de competitividade, especialmente quando comparada à McLaren, que é uma das equipes esperadas para disputar a liderança. Ademais, as declarações da Mercedes criaram um cenário em que Russell e Antonelli podem, de alguma forma, surpreender as principais equipes, conquistando vitórias e bons resultados no pódio. Diante de tudo isso, qual é a sua opinião sobre as últimas declarações a respeito dos ajustes que a Ferrari pretende implementar no carro atual? Você acredita que eles estão ocultando um desempenho superior em comparação com as demais equipes no Bahrein? Deixe seu comentário. E se estiver interessado nas notícias surpreendentes sobre a McLaren, confira o vídeo que surge na sua tela agora mesmo.